Qual será a escalação que Ramon Dias vai mandar a campo para enfrentar o Botafogo? Vai com 2 ou 3 zagueiros? Vamos trazer os panoramas para vocês. Vamos falar também de um cria da base, que está relacionado por Ramon Dias para o clássico deste domingo. Também a renovação de Verrete. O negócio já estava encaminhado há bastante tempo. Alguns entraves apareceram, mas até o momento a situação de entraves acabou e o Vasco deve nos próximos dias anunciar a renovação. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, e curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque finalmente uma situação se destravou, né? Antes de falar da escalação e tudo mais, muita gente lembra que logo no início da temporada, o Vasco ainda estava lá no Uruguai, já tínhamos dito que a negociação para a renovação de Verrete estava muito encaminhada. Só que apareceram alguns entraves entre o Vasco e o staff do atleta. Isso foi se arrastando, passou um mês, estávamos quase chegando aí para o segundo mês, mas o Vasco e o Verrete chegaram a acordo, o Vasco e as pessoas que tomam conta da carreira de Verrete chegaram a acordo, e com isso a renovação deve ser nos próximos dias confirmada. O César Luiz Merlo trouxe essa informação em primeira mão, e a gente traz aqui para vocês que nos próximos dias o Vasco irá sim anunciar a renovação de contrato de Pablo Verrete. Então, até 2025, com um aumento considerável de salário para Verrete, também com o Vasco tendo metas. Se o Verrete bater algumas metas desportivas, o Vasco renova automaticamente o contrato do artilheiro vascaíno até 2026. Então, a situação do Verrete é encaminhada, nos próximos dias o Vasco deve anunciar. Outra situação também que chamou a atenção hoje é que o seguinte, o Vasco treinou normalmente para o clássico contra a equipe do Botafogo e deve ter novidade. Por quê? Isso quem acompanha as redes sociais, quem fica lá acompanhando os jogadores do Vasco, quem segue os jogadores do Vasco, viu que o Lucas Eduardo está relacionado para esse jogo. Para quem não lembra, Lucas Eduardo foi o capitão do Vasco na Copinha, é um dos grandes nomes do Vasco, um bom meia do Sub-20, menino de muita qualidade e que está relacionado por Ramon Dias. Isso porque o Vasco tem muitos desfalques, né? Tem 2 volantes que estão fora, o Sforza não pode ir porque não está relacionado, tem dois zagueiros fora, e Lucas Eduardo terá a sua primeira chance com o Ramon Dias no ano, sendo relacionado. Então a gente deseja toda sorte aí, que ele também consiga ir para o jogo, né? Além de ser relacionado, seja convocado para a partida, mas isso já é uma vitória de ter o Lucas Eduardo aí para ele, obviamente, tê-lo no jogo. Sobre escalação, sobre como o Vasco deve jogar contra a equipe do Botafogo, a gente diz o seguinte: hoje o Ramon Dias tem 2 formas para poder entrar em campo contra a equipe do Botafogo. Por quê? Porque o técnico, que hoje tem como seu sistema preferido os 3 zagueiros, tem hoje um desfalque de 2 dos seus 6 zagueiros do elenco. Capasso está fora, Zé Vitor estava treinando em afastado. Mas o que acontece é o seguinte: o Ramon Dias, a priori, treinou durante a semana com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, na zaga, Rojas, Maicon e Léo, jogando como alas, Paulo Henrique pela direita, Piton pela esquerda, Piton inclusive que vai ser pai nesse ano, né? O meio de campo formado por Zé Gabriel, Galdames e Payet. E o ataque aí com o David e Verrete até então. Mas o que acontece é o seguinte: o Ramon Dias também é bom deixar claro isso aí, porque a gente sabe que o Ramon é um cara
que nunca deixa as coisas na mão para nenhum tipo de adversário. Mas o Ramon Dias também monta um time com uma entrada de Matheus Carvalho. E aí seria a seguinte: sai Rojas ou Maicon e o Matheus Carvalho entraria no meio de campo ao lado de Zé Gabriel e Galdames. Hoje não dá para cravar que vai ser 3 ou 2 zagueiros, mas eu trago aqui, obviamente, quando tá para cravar a gente fala aqui com vocês, mas como essas duas formas foram testadas, eu trago aqui para vocês as duas formações. Provavelmente pode jogar com 3 zagueiros, aí Rojas, o Maicon e o Léo na zaga, ou jogar com a linha com 4 ali de atrás, né, com os 2 zagueiros, aí Rojas e Léo, o Maicon e Léo, e Paulo Henrique e Piton formando a zaga, e aí formando a lateral, e aí entraria Matheus Carvalho no meio de campo, ao lado de Zé Gabriel e Galdames. Vamos ver como o Ramon Dias vai montar essa equipe para enfrentar o time do Botafogo. Botafogo que deve vir com sua força máxima, eles não têm o Luiz Henrique, não tem uma galera aí, o Savarino e outros jogadores que estavam com problemas físicos. O Botafogo que tem um jogo contra o Aurora no próximo meio de semana pela Copa Libertadores, mas deixando claro que ele deve jogar com sua força máxima. Então, por exemplo, eles não terão o Luiz Henrique, o Janderson, mas terão o retorno de Lucas Halter, ele mesmo que passou aí pela equipe do Goiás, para quem lembra, no último campeonato carioca, no último campeonato brasileiro. Eles terão também o Damian Soares, que é um cara que chegou vindo do futebol italiano. Eu falei que eles não teriam Salvarino, mas eles terão Salvarino, se Salvarino está de volta. Então terão uma equipe aí, basicamente, com os melhores que eles têm no elenco. Vamos ver. Jogo às 16 horas, jogo com transmissão da Band, Band Esportes, Canal Gold. Eu só peço uma coisa que a galera que transmite, cara. Eu sei que o Vasco não assinou a questão de direitos com vocês, sejamos um pouquinho menos clubistas nos comentários, nas narrações. Porque o torcedor vascaíno já tá chateado já de ouvir algumas coisas que tem hora que a gente fica pensando, né? Que qual a maneira que essa galera estudou o Vasco. Mas enfim, peço isso, sei que são todos profissionais. Não é nada aí para criticar o trabalho, mas sim para melhorar para quem acompanha, né? Eu sei que a gente assinou contrato com outras empresas, mas vamos ter um cuidado maior aí com o Vasco e também com as transmissões, porque a transmissão do último meio de semana aí, eu assisti na Band, aí vi muita gente reclamando de outras transmissões também. Então, que sejamos parciais. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência e valeu. Tamo junto.